Boa noite a todas e todos. Hoje é dia 5 de outubro de 2021. Nós estamos aqui na aula 9 do curso de Segurança e Saúde no Trabalho da Pastoral Operária para cipeiros, cipeiras e interessados, né, na área de segurança e saúde. Boa noite para todas e todos que estão nos vendo ao vivo, né, e olá para todos os que vão assistir aí as gravações. A gente tem percebido que muita gente tem assistindo as gravações, então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós temos aqui, né, agradecer o professor Luiz Alfredo Cienza, que é auditor do trabalho, professor, presidente do Instituto do Trabalho Digno, bom, eu acho que eu vou deixar para você, Luiz, falar sobre si e também agradecer, é uma honra recebê-lo aqui e assim, falar de um assunto muito importante, que a gente tem discutido bastante aqui e vamos discutir mais, acho que ao final do curso não vai ter jeito, que é sobre as alterações das normas regulamentadoras, principalmente a NR1, né? Nós estamos falando atualmente bastante sobre a NR1, as inconsistências, os problemas que ela traz aí para a classe trabalhadora. E aí, Luiz, aí tem tempo, se você quiser, para se apresentar, começar a falar. Aí você vê se você quer que o pessoal faça perguntas durante a tua fala, ou se você quer falar primeiro e depois o pessoal, aí você decide a melhor forma, mais adequada aí, e eu já vou desligar o meu microfone e te colocar em evidência aqui, tá? Muito obrigado mesmo por estar aqui ministrando essa aula para nós. Para nós é muito importante, todos nós vamos aprender bastante contigo, tenho certeza. Então, tá, Gilmar. Primeiro, agradecendo o teu convite, né? Agradecer o convite da Pastoral Operária, uma honra, né? O Gilmar já falou um bocadinho sobre mim, né? Sou, então, auditor do trabalho aqui no Rio Grande do Sul, voltado aqui em Porto Alegre. Tenho formação na área de engenharia, especialização na área de engenharia de segurança do trabalho e na área de toxicologia aplicada. E a gente tem, né, alguns aninhos aí para trocar experiências com vocês. Eu acho que a gente pode conduzir, Gilmar, bem sob a forma de um bate-papo, né? Então, sintam-se à vontade quando vocês quiserem intervir, fazer algum questionamento. Eu preparei uma apresentação, Gilmar, para ficar menos, né, vocês não enjoarem tanto da minha voz. Então, tem uma apresentaçãozinha ali, com bastante imagem e tal. Se eu ver que ficar meio longuinha, a gente dá uma acelerada, tá? Mas a ideia é que vocês conversem bastante, tá? Que a gente mais troque informação. Isto em qualquer encontro, né? Sempre é o que há de mais rico, né? Seja uma aula formal, presencial, seja uma aula virtual, seja um encontro no boteco para tomar cerveja, né? O bom é cada um falar um pouquinho e cada um se sentir bem. Essa é a ideia que eu trago aqui para vocês, tá ok? Vou tentar, então, compartilhar aqui, Gilmar. Vamos ver. Ainda não deu. Vamos ver agora. Janela. Aqui. Compartilhar. Pessoal, estão vendo a apresentação? Sim, estamos vendo. Então tá. Uhum. Então tá, pessoal. A gente vai falar, o Gilmar já falou, né, adiantou um pouquinho o assunto com vocês, né? Sobre essa história de regulamentação de saúde e segurança, o que está acontecendo hoje, né? A NR1, que é essa norma que introduziu uma mudança bastante radical naquilo que a gente viveu 30, né, 40 anos. E a gente vai comentar um pouquinho, sempre com a ideia de processo, tá, pessoal? Não é, as coisas nunca são isoladas, né? Elas não são factuais ou canais, elas têm uma lógica e obedecem, às vezes, a certos objetivos. Então, quando a gente fala de risco, por exemplo, né,
risco existe desde a pré-história, desde os primeiros homens, desde os onívoros, né, que comiam de tudo, e às vezes eles tinham que se alimentar de bichos até maiores e perigosos. Então ele começou a perceber que né, será que eu vou ser bem sucedido atacar esse bichão aí com uma lança e tal, né? Depois dessa percepção, quando ele começaram a surgir as clãs, né, as tribos, ela passou não a ser apenas de um indivíduo, mas passou a ser de um grupo, né? Então a percepção de risco, aquelas, né, eu devo atacar de tal jeito, por trás, pela frente, será que os mamutes ali não vão reagir, né? Então essa questão, né, essas primeiras percepções, não é exatamente questão de risco, é uma percepção de risco. Professor, perdão, vou interromper. Gilmar, Pode. a Fátima colocou no chat que o som do senhor está um pouco baixo. Eu não sei se é um problema no dela ou no do senhor. Para mim também está um pouquinho baixo, Luiz. Vou ver se eu consigo aumentar aqui. Não vai funcionar muito. Vê se melhorou, pessoal. Não, eu desligo o speaker aqui. Para mim, melhorou. Gilmar, para você? Aumentei mais um pouquinho. Fátima? Para mim tá bom. Tá bom, pessoal? Se não der, a gente dá mais uma ajeitada, tá? Tá bom. Para mim também tá bom. Estão ouvindo? Então tá. Ok. Então estava falando para vocês que essa tal de percepção de riscos, que está lá no Enem 1 agora, como se fosse uma grande novidade, nunca foi novidade, né? Desde os primeiros homens, essas questões já eram pensadas, né? E eles aprenderam também, esses primeiros homens, que para projetar o futuro, né, eles tinham que, às vezes, olhar o passado, para aquelas estratégias, para aquelas iniciativas que deram certo e aquelas que não deram certo. Então, essa questão de olhar o passado, aprender com os erros, né? O Gilmar estava falando aí no início da questão das análises de acidente, né? As análises de acidente só têm um objetivo real, né? Que é prevenir eventos futuros, eventos similares. Se isso não acontecer, elas nem se justificam tanto, né? Então, a prevenção é o principal objetivo, né? A principal forma de conduzir uma análise de causalidade de acidente de trabalho. Depois, nas grandes guerras, aí a Guerra de Troia, né? Os homens também que eram extremamente focados na questão dos seus deuses, né? Dos oráculos, das predições, eles aprenderam que, muito além, né, de um Deus superpoderoso e seus raios decidirem o destino daquelas batalhas, elas também envolviam estratégia, né? Também envolviam formas de batalhar que eles aprenderam no passado, aprenderam com os erros e começaram a executar, né? Então, muito além dessa percepção de deuses e afim, né, estava a questão de que o homem também podia tomar a iniciativa. Os jogos, tipo jogo xadrez, damas, tem séculos, tá, pessoal? Séculos que a humanidade joga alguma coisa similar com os jogos que chegaram até hoje. Então, a chamada teoria da probabilidade, aquilo que embasa a percepção de risco, né, ela começou, né, os matemáticos, especialmente, começaram a estudar o problema quando começararam a ver a questão dos jogos. Por que um jogador tinha sucesso, o outro não tinha, né? Quais eram as estratégias que tinham maior chance de terem sucesso? Então, está muito ligado com a chamada teoria dos jogos, né? Alguns autores, eles até dividem a história humana, né? O tempo antigo e aquilo que é moderno, por essa capacidade de entender e minimizar os riscos, né? Predizer o futuro e minimizar os riscos que estão projetados nesse futuro. Um dos autores é este cara aqui, o Bernstein. É um livrinho bem interessante, não é tão caro, né? Foi lançado aqui em 2019. Desafio aos Deuses, a fascinante história do risco, né? Então, o futuro, as pessoas, naquele período, naquela época, né, até a Idade Média, elas aprenderam que o futuro não era apenas um conjunto de eventos
aleatórios, sem uma lógica, né? Eles também podiam ser previstos e aquelas coisas que eles gostariam de evitar, acidentes, incêndios ou a própria morte, essas coisas podiam ser trabalhadas no presente, né? Muito além de simples capricho da natureza. Na guerra, que foi especialmente a Segunda Grande Guerra, foi um campo fértil para experimentações na chamada teoria dos riscos, né, na área de riscos. Será que os franceses teriam obtido, né, tido a derrota que tiveram, especialmente o contorno da linha Maginot, a chamada linha Maginot, se soubessem, né, tivessem avaliado corretamente a possibilidade das forças inimigas flanquearem essa linha? Será que a invasão da Normandia, que foi pensada e planejada por meses, não tentou prever todos os cenários possíveis? Né? Certamente. Então, a percepção e avaliação e alguma estruturação acerca dos riscos já começou a ficar mais forte, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Mas, sem dúvida nenhuma, assim, o que realmente traz até nós essa noção que a gente tem hoje de gestão de riscos, está lá na NR1, é o mercado de seguros. Você imagina se eu não tiver um bom controle de todas as variáveis do processo, qual é o prêmio que eu vou pagar, vou cobrar, né, para aquele seguro da casa, para aquele seguro do automóvel. O prêmio tem que cobrir todas as possibilidades de acidentes, né, incidentes, infortúnios, e ao mesmo tempo não pode ser muito caro. Se for muito caro, ninguém vai comprar, né, o produto. Então, a área de seguros, ela realmente, inclusive seguros relacionados ao trabalho, ela foi decisiva para a gente entender o que está acontecendo, né? Aqui tem alguns livrinhos que contam essa história, uma história até bem interessante. Quando se percebeu, e na verdade isso foi lá no início da Revolução Industrial, né, que o trabalho humano pode trazer uma série de riscos, especialmente ao capital, né? Uma fábrica pode pegar fogo, né? Uma fábrica pode ter seus trabalhadores podem fazer greve, né? Pode sofrer acidentes, reduzir a produção. Então, eles tentaram aplicar esses mesmos princípios lá da questão dos seguros gerais para o labor humano, para o trabalho humano. Só que o pessoal esqueceu, talvez, né? E muitos esquecem até hoje, a nova N1 é uma constatação que isso é esquecido, né? Que, infelizmente, né, o terreno do trabalho humano é um terreno de conflito. É imanente, o conflito é imanente ao trabalho humano desde o início da humanidade. Então, boa parte das críticas que se faz aos processos de gestão de risco no mundo, não é só aqui no Brasil, tá, pessoal, foi essa particularidade, né? Ele desconsidera os conflitos. E os conflitos são inerentes. Embora as normas internacionais fortaleçam sempre a ideia que a participação dos trabalhadores é fundamental para o sucesso de uma gestão de riscos, no Brasil, a nossa NR1 praticamente abortou qualquer participação dos trabalhadores na gestão dos próprios riscos a que eles estão submetidos, na contramão de qualquer iniciativa mundial de algum sucesso aí nesse campo. Só para vocês terem uma ideia, essa história de gestão de risco começou há bastante tempo, lá, né? Século passado, lá em 79, as primeiras normas de gestão de qualidade, depois as normas ambientais, depois a OSA 18001, que foi uma primeira norma mais estruturada, né? Pelo menos uma pretensão de ser mais internacional, que foi derivada também de uma norma britânica, 8800. Aí, em 2009, a ISO 31000 foi lançada, né, que ela é focada para a questão da saúde ocupacional, não sem uma leva grande de críticas, tá, pessoal? E essa ISO 31000 tem mais duas normas, digamos assim, da mesma série, da família. Talvez a mais importante é a 31010, que traz as técnicas do processo de gestão de riscos. Uma coisa que vocês certamente já têm bem essa noção, é que risco não é a mesma coisa aqui no Rio Grande do Sul ou em Alagoas.
Não é a mesma coisa no Brasil e na Europa, né? Há uma construção social do risco. Então, assim, muitos fotos que a gente enxerga aqui, a construção do Empire State, né? Building lá em Nova York, a gente olha essas fotos, mas como é que aquelas pessoas podiam, né, dar uma descansada em cima de uma viga de aço, né? Essa percepção de risco para aquelas pessoas, para os, né, os idealizadores e mentores da construção daquele mega edifício, essa percepção foi forjada, ela foi construída. Ela não nasceu, ela não é uma coisa absoluta, não é uma coisa igual em todos os tempos. Embora os trabalhadores aqui aparentam não perceber esses riscos, né, pessoal, muitos morreram na construção desse prédio, né, especialmente por queda. Infelizmente, tem um modelo que ganhou força aqui no Brasil, que a gente chama de modelo positivista clássico para o risco no trabalho. O que é isso, pessoal? É uma definição probabilística, ligada à probabilidade, combinação de probabilidade de ocorrer uma lesão e a severidade que essa condição de risco pode induzir, né? A lesão agrava a saúde. Essa definição está nas ISO, né, pessoal? Está na NR1, na nova NR1, mas ela é extremamente conservadora. Tá? Ela não traz as acepções mais modernas, mais construtivistas para a questão do risco. Eu costumo definir, todo mundo conhece Maizena aí, né? Essa definição aqui é mais ortodoxa que aquelas embalagens antigas da Maizena. Agora até a Maizena se modernizou. Mas as embalagens antigas eram, né, extremamente ortodoxas, formais, né? Uma tiazinha ali né, dos anos 50, talvez. Mesmo a ISO 31000, que é o berço das iniciativas no Brasil de regulamentação, em especial da NR1, ela traz uma definição que busca lá das ISOs, de outras ISOs relacionadas à questão do risco, né? Que define risco de uma forma muito mais aberta, né? Efeito das incertezas sobre os objetivos da organização. É uma forma muito mais plurima, muito mais inclusiva do que falar em probabilidade, que quase nunca a gente vai ter essa noção estatística, matemática no mundo do trabalho. Qual é a chance do cara usando um andaime todo mequetrefe cair? Né? Qual é a probabilidade? Algumas coisas, alguns adoecimentos, a gente até tem alguns números, mas são muito pontuais. A gente trabalha muito mais com a questão da chance, né? De uma noção não matemática para as coisas ligadas a risco, né? O risco como um conceito multidimensional. Tem uma série de críticas a esse modelo positivista clássico. Professor, eu não sei se a gente pode fazer a pergunta agora, mas assim, eu sou da área de humanas, então eu fiquei com uma dificuldade aí. Chance de algo acontecer, eu estou confusa entre chance de algo acontecer, probabilidade e o conceito anterior das incertezas. Eu fiquei confusa. Nada, é uma boa pergunta, a gente repara. Qual é a chance do meu time aqui? Infelizmente, o Grêmio está aí da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Eu diria baixa. Né? Mas eu não digo assim, é 10%, é 20%, é 50%. Quando eu dou essa percentagem, eu tenho uma ideia de probabilidade, uma coisa matemática. Entendeu? Na vida real, né, nas condições de trabalho das pessoas, eu não tenho coisas matemáticas, eu tenho chance, incertezas, né? Coisas que a gente tem uma boa intuição, uma boa ideia que podem levar a um acidente ou que podem levar a um adoecimento. E quando o pessoal pensou em colocar esse conceito mais clássico, né, ele não fez nenhuma menção que esse conceito poderia ser mais aberto. O que muitos autores propõem, né, depois eu volto aqui, é uma fusão das duas coisas. Né? Um modelo mais ortodoxo
mas, ao mesmo tempo, um modelo mais aberto, né? Uma visão mais construtivista, menos focada em matemática e mais focada nas experiências reais das pessoas, nas experiências dos trabalhadores, porque muito desse processo de avaliação de risco, pessoal, tem uma figurinha que eu adoro, pena que eu não, que é essa aqui, pena que eu não consigo ver o nome do artista ali, do autor, né? Que muito desse processo de avaliação de risco está centrada na questão da subjetividade. Então, se eu sou um assessor de uma empresa, eu posso ter uma visão. O cara está respirando um agente carcinógeno na sua atividade no trabalho, os controles são frágeis, eu posso achar que não, mas o pé direito é muito grande, que a exposição é pequena. Para mim, a chance de dar um problema aí é baixa, né? Eu, como auditor, conhecendo situações similares, eu posso ter uma outra visão. Não, assim, para mim é alto o risco. Não necessariamente as duas visões estão equivocadas, estão erradas, porque tem subjetividade, né? A subjetividade que está aí expressa de uma forma mais por imagem, mais gráfica, né? As pessoas podem ver as coisas diferentes, isso não é crime, né? É crime quando isto pode induzir uma morte no trabalho, um adoecimento, uma incapacitação. Por isso que no mundo inteiro se propõe que essas visões, não é só aqui no Brasil, elas saiam dessa coisa matemática e caminhem para uma visão mais humana, né? Especialmente, pessoal, porque o trabalho é palco, é um cenário muito complexo, né? A gente não é fácil tu definir, por exemplo, o risco de trabalhar naquela máquina ali. Ele pode envolver outras coisas que, além do somente o risco mecânico, né? Pode ter questões de assédio. Acabei de contar aqui para quem estava antes na aula, de um caso de assédio, né, moral numa metalúrgica, né, que tinha máquinas, quem sabe, similares a essa aí. Ele pode implicar a submissão a ruído, pode implicar a submissão a agentes químicos, a ter problemas ergonômicos, né, de toda sorte. A gente não fala muito em risco, né, é melhor chamar de inadequação ergonômica. Então, é um cenário bastante complexo. Então, as críticas depois eu vou deixar para vocês essas telas, tá? Essas aqui são críticas não ao processo brasileiro, é uma crítica própria NBR, né? A própria ISO, norma ISO, a NBR se baseou nessa ISO 31000, que é a mãe de todas essas batalhas aqui. Todos esses conceitos nasceram lá ou estão lá inseridos de alguma forma na ISO 31000. Né? As organizações tendem a adotar padrões de forma superficial, sem legitimidade social, uma forma mecanicista, cerimonial, desconectada, né, das práticas internas, uma imagem idealizada da gestão. O Gilmar estava falando hoje aí de uma empresa que colocou como a questão risco, né, a possibilidade dessa imagem da empresa sofrer algum tipo de dano por um evento, né? Mas a gente está falando de risco pessoal, risco para a integridade das pessoas. Será que cabe comportar essa... Que existe, é um risco realmente, né? Cabe colocar, mas na avaliação desse risco pessoal, colocar um parâmetro imagem da empresa, né? Será que isso interessa para o cara que está ali submetido àquele risco? Não me parece, que cabe, né? Ali tem várias críticas. Em suma, pessoal, o que o pessoal propõe, né, no mundo inteiro, o pessoal que tem uma proximidade maior com os trabalhadores, que conhece o problema na prática, não no mundo idealizado, é que haja uma mistura daquelas coisas. Tanto as questões mais ortodoxas, formais, definições, encaminhamentos, práticas, mais aquilo que esse autor aí chama de praxis, estratégia reflexiva. É um palavrão para dizer uma coisa, pessoal. As organizações, as empresas e os trabalhadores, a participação deles é fundamental nesse processo, ou não tem gestão de risco, tá? Eles podem aprender com a sua vivência, né? A prática.
refletindo, né, sobre algum momento no passado que não foi tão bom, por exemplo, um acidente que aconteceu, e mesmo sem acidentes, né, a gente tem os chamados, não gosto muito dessa expressão, mas a NBR chama de incidente, né, o acidente sem vítima e tal. Mesmo o incidente, aquele evento sem vítima, pode nos ensinar no futuro, né? Ele ocorreu no espaço de trabalho, naquelas condições, com aqueles trabalhadores, com aquela forma de operação. Eu posso aprender e jogar isso aí no futuro de uma forma bem legal, né? Como um elemento realmente de gestão de riscos. Isso a norma brasileira ela não traz, né? Ela é muito. Alguém chama, né? Nós lá no ITB chamamos a NR1 a primeira norma de mercado brasileira. Norma de mercado no sentido de que comanda ela é uma lógica liberal, né? Liberal do ponto de vista econômico, né? Evidentemente. Bueno, a legislação de saúde e segurança, pessoal, no mundo inteiro, ela tem necessidade de ser atualizada, né? Porque mudam, né? Muda a tecnologia, muda as pessoas, muda a cultura, muda a percepção de riscos, muda uma série de coisas, né? Novos insumos são, né, aos milhares incorporados todos os dias aos processos de produção. Então, se estuda tudo isso e se propõe limites até onde o trabalho pode ser levado sem prejudicar a saúde e integridade das pessoas, né? O ideal seria que se pegasse o de melhor a gente sabe e colocasse isso como lei, como regulamento. Concorda? Do ponto de vista de pensar na integridade das pessoas. Infelizmente, isso não é comum, né? Sempre existe a mediação de fatores que a gente chama de político-econômicos. Isto não é apenas no Brasil, né? Isso no mundo inteiro. Eu tenho um exemplo aqui dos glifosatos. Os glifosatos são um herbicida de largo espectro, utilizado no mundo inteiro. Na Europa houve uma grande discussão, né? E ele foi em 2017 ou 2018, ele foi liberado, depois de muita pressão das organizações ambientais pelo seu banimento e muita pressão, né, do poder econômico para sua continuidade. O pleito era uma licença de uso por mais 10 anos. Na Europa, depois de muita discussão, eles encontraram uma solução salomônica, né? A partir de 2017, se não estou enganado, mais 5 anos de uso dos glifosatos. Alguns países, inclusive, baniram, né, sejam por decisões administrativas ou até decisões judiciais, o uso dos glifosatos. Aqui no Brasil é utilizado em alguns lugares, em algumas plantation, né, business, agrobusiness, de uma forma super abundante, né, muitas vezes sem nenhum cuidado, né? O glifosato está no grupo 2A do IAC, né, que é uma entidade ligada ao OMS que estuda a questão câncer, né? E grupo 2A é um produto provavelmente cancerígeno ao homem. Tem uns casos que a gente já conhece, né, falando desses tipos de produtos, da indução das chamadas malformações. Não? Então, as populações que habitam essas regiões onde há a chamada agricultura de exportação, especialmente, né? Então, monoculturas com largo uso de agrotóxicos, as mulheres engravidam e tem uma prevalência de casos de malformações muito maiores do que aquelas populações, aquelas mulheres que habitam fora dessas áreas, né, de onde ocorre a pulverização desses produtos. Vários trabalhos no mundo inteiro trazem, esse artigo aqui fala da Universidade da Califórnia e um estudo da nossa Fiocruz aqui no Brasil, né? Então, isso é uma má formação, né, um prognóstico. Os casos mais leves ainda resolvem com cirurgia, mas podem existir casos mais graves. Quando a gente fala em atualização, por exemplo, para produto químico, pessoal, os limites do Brasil são vergonhosos, né? São lá de 1900, a maioria deles de 1977, copiados da CGH. O mundo mudou, né? Tudo mudou, o conhecimento mudou.
Então, eles realmente precisam de atualização. Agora se fala, não sei quando, da atualização de agentes químicos como um anexo da chamada NR9, da NR9. Para vocês terem uma ideia, eu já como auditor já me deparei várias vezes em fundições, por exemplo, a poeira que tem lá, né, tem uma poeira do material da matrizaria, né, das operações de fundição, ela tem sílica livre, mas é uma poeira com baixo teor de sílica livre naquela mistura. Né? O que acontece? Quando eu coloco nessa fórmula, nessa segunda coluninha lá embaixo tem uma fórmula matemática, né? E no denominador tem percentual de quartos. Como aquela poeira tem uma baixa concentração de sílica, isso dá como resultado um limite de exposição ocupacional altíssimo. Então, assim, já encontrei situações, especialmente em fundições, talvez ocorra em outras atividades econômicas. Tá? O que eu conheço bem é a questão das fundições. Eu encontrei, assim, limites brasileiros 200, 300 vezes maior que o limite americano da CGIH, que está aí referenciado também. Então, só para vocês terem uma ideia, como essa defasagem pode ser uma coisa extremamente grave, porque esses limites balizam um processo de gestão, por exemplo. Se um limite é 400 vezes maior para o brasileiro, é 400 vezes maior do que um limite para um americano, tem alguma coisa muito errada aí, vocês não concordam? Né? Muito errado. O brasileiro não é mais forte, né? Não tem uma diferenciação em relação ao trabalhador norte-americano que justifique, né, de maneira nenhuma esse tipo de situação. Alguns meios de trabalho, ferramentas também são muito antigos. Essa aqui é a prensa mais utilizada ainda no Brasil, a prensa mecânica de engate por chaveta, né? Engate tipo chaveta, que é a máquina mais acidentogênica entre trocentas máquinas acidentogênicas. A gente tem, em média, no Brasil, para vocês terem uma reflexão, o papel de um curso como esse, né, Gilmar, é promover a reflexão. A gente tem no Brasil em torno de 3 mil novos casos ano, somente de CATs, né, os acidentes de trabalho que foram encaminhados para a Previdência Social, 3 mil casos ano de amputação traumática de mãos e dedos, né, de membros. 3 mil casos. 3 mil trabalhadores que perderam uma parte do seu corpo enquanto trabalhavam. E esse tipo de máquina aí é a mais acidentogênica, é a que mais mastiga dedo, a que mais come dedo. Essa máquina é permitida pela legislação brasileira, né, pela NR12, embora ela esteja fora de qualquer norma técnica, BNT, né, qualquer norma técnica ISO, ela não existe para esse sistema normativo, justamente porque eu não tenho condição de resolver todos os riscos que ela impõe aos operadores e auxiliares. Isso é uma decisão política, né? Não é uma decisão técnica. Alguém bateu o martelo e disse, não, mas nós precisamos, nós temos aqui 50 prensas dessas, vamos botar fora, né? Vamos desempregar todo mundo. Então, essas decisões são sempre mediadas por um fator político, né? Econômico, muito forte. Né? Não é, especialmente no atual momento político, esses fatores são, inclusive, preponderantes, tá, pessoal? O pessoal costuma encarcerar a zona de risco dessas máquinas com aquelas proteções fixas, como o pessoal fazia nos anos 30. Não funciona, pessoal, porque há outras interações que acabam levando aos acidentes. Né? É um sistema difícil e bastante complexo. Então, assim, pessoal, para resumir, norma, né, e depois a gente abrir para você, eu vou continuar mais um pouquinho, mas essa primeira parte, elas são, assim, parcela do que seria um pacto social em saúde, né, um pacto social em saúde e trabalho. Evidentemente que um pacto desproporcional, com forças desproporcionais, e conforme o momento político ele se equilibra um pouco no país, né? E conforme o momento político há um desequilíbrio quase absoluto. O tripartismo é a expressão deste pacto, né? Para quem não lembra, o tripartismo é assim, a participação do governo, né, como Estado,
dos representantes dos patrões, dos empregadores, dos representantes dos empregados, algumas centrais sindicais. No Brasil, esse modelo, hoje, serve muito mais para validar as porcarias que estão sendo feitas do que realmente buscar um equilíbrio, né, nesses interesses conflitantes, nesses interesses diversos. As NRs também, elas têm uma outra característica que nem sempre são percebidas, inclusive pelos representantes do próprio movimento sindical. Elas modelam parte da vida das pessoas que trabalham, né? Porque se o trabalhador quiser, por exemplo, uma aposentadoria especial, a sua vida vai estar toda regrada, toda direcionada por aquilo que essas NRs escreverem, né? Se, infelizmente, ele adquirir um adoecimento, né, no futuro, e esse adoecimento pode estar relacionado ao trabalho, se esses registros não forem bem feitos, se a lei não obrigar a empresa a colocar lá que ele esteve exposto à poeira com sílica livre, por exemplo, né, ele dificilmente vai conseguir provar um nexo daquele adoecimento com o seu trabalho, né, com todas as consequências, né, decorrentes. Né, ele vai ficar doente e vai ser jogado na vala comum, sem direito a nada, sem direito à indenização. Então, essas NRs, elas modelam, né, modelam a prevenção dos acidentes, modelam a prevenção do adoecimento. Elas são mais importantes do que muitas pessoas avaliam. No Brasil, elas são, né, subordinadas ao capítulo 5º, do título 2, mas, na verdade, pessoal, a gente sabe que as pessoas que acidentam e adoecem por outras coisas, né, chamadas determinantes, que estão muito além também das NRs. Né? A forma de contratar as pessoas já é definitiva para a imposição de riscos, né, dos riscos que elas vão enfrentar. Um trabalhador terceirizado, por exemplo, ou temporário, geralmente, na vida real, enfrenta mais riscos, né, e adoece e se acidenta de uma forma muito mais significativa do que trabalhadores contratados de forma direta. Né? Mesma coisa para a questão da jornadas extensivas, jornadas desgastantes, né? Os descansos que são comidos pelo processo. Então, pessoal, vocês todos acompanharam a reforma trabalhista do governo Temer. Né? Essa reforma, ela solapou os sindicatos de trabalhadores, né? Solapou, permitiu a contratação, terceirização de uma forma quase maluca, sem nenhum regramento, né, pessoal? O trabalhador é visto como um mero instrumento da produção de bens e serviços, né, e como instrumento, quanto mais baratinho, melhor. Né? O empregador como única instância de decisão acerca da saúde, da jornada, dos intervalos, tudo que diz respeito à vida de quem trabalha, essa reforma empoderou os empregadores. Né? E a velha premissa que o Estado sempre atrapalha, o Estado é ruim, o Estado é burocrático. Né? Essa reforma iniciou lá no governo Temer, mas você sabe que ela continua até hoje. Né? Recentemente, a gente teve uma medida provisória, 1045, que criminosamente retirava mais direitos, mais garantias dos trabalhadores. Né? Essa reforma, ela mexeu na estrutura do Estado e ela, no governo atual, foi uma das primeiras medidas a serem adotadas, né? Cumprindo uma provável promessa de campanha. Isso aqui é a cerimônia de assinatura dos protocolos. Estava todo o staff. Eu, na minha vida como auditor, mais de 35 anos, nunca vi um presidente da República assinar qualquer coisa relacionada a uma ANR, alguma coisa de saúde e segurança. Nesse dia, né, na assinatura desses protocolos, estava não só o senhor presidente, como todo, né, a gente chama de núcleo duro do poder, né, aqueles ministros da casa, os mais próximos, aqueles que definem a diretriz política de qualquer governo. Qualquer governo tem esse staff de ministros mais próximos. O próprio presidente defendeu a mudança, dizendo que o governo estaria, né, cumprindo aqui uma obrigação, etc, etc.
a reforma das NRs, a revisão das NRs, segundo o próprio governo. O pessoal só fala em economizar X bilhões na redução da burocracia. Essas aqui são expressões, né, falas de representantes de governo, não é a minha opinião. Né? As portarias revogadas eram inúteis, né? E o Ministério da Economia informou que, por exemplo, na revisão da NR 28, é uma NR que impõe as multas para o empregador que infringir a legislação, o número de possibilidades de multa caiu para 4.000. Né? Não o pessoal conta sempre a meia verdade, né, para não dizer a mentira. Não é que as empresas podem ter multas, né, 4.000 multas, né? Caiu para 4.000, alguém pode achar que é muito, né? Não, né? Porque tem assim multas específicas. Então, se uma empresa é de mineração, tem lá a NR específica para mineração que vai tratar e tem lá um arcabouço de multas que é utilizado. Se é uma empresa de trabalho rural, a NR 31 tem lá as emendas, as obrigações, as emendas e aquelas multas relacionadas ao trabalho rural. Uma empresa urbana, por exemplo, jamais vai ser multada, né, em itens de mineração e jamais vai ser multada em itens de trabalho rural. Então, o número de atuações caiu grandemente, pessoal. O Estado, que já tinha baixa eficácia, né, ele conseguiu ser praticamente retirado de uma série de funções sociais que ele exercia. Né? Fim de 4.500 regras para segurança. Isso tudo é dado publicado, né, dado acessível. Né? Então, essa domesticação das NRs é um projeto de governo. Né? Acho que ninguém é ingênuo para achar alguma coisa diferente. Né? E com as mesmas bases, e com as mesmas diretrizes, com os mesmos objetivos, né, do início da reforma trabalhista de 2017, lá do governo Temer. Algumas vezes o próprio governo diz isso. Tem uma NR chamada embargo e interdição, que ela é fundamental, né, para que ela se aplique em situações limites, que a gente chama de risco grave iminente. O trabalhador está por um fio, a vida dele está por um fio. Então, essa aqui é uma nota informativa da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, na época essa área é ligada ao Ministério da Economia, que ela fazia uma projeção de cenários. Né? Eu peguei aqui um cenário intermediário, eles tinham um cenário mais otimista que esse. E, infelizmente, talvez eles vão acertar o cenário otimista. Eu peguei o intermediário. O número e a duração de embargos e interdições diminui entre 11% e 17%. Né? Uma redução. E o valor adicionado aumenta a 1,7 bilhão. É um dado que consta nessa nota informativa. O valor adicionado quer dizer aquilo que os empresários, empregadores deixarão de gastar corrigindo essas situações críticas. Né? Então, não precisa nenhum outro argumento para dizer que a mudança da NR33 atendeu aos interesses desta parcela, né, do setor, a gente chama da fração mais radical do capital, né, a fração mais exploradora do capital. Não há nenhuma dúvida que atendeu a esses interesses. Essa aqui é uma situação típica que leva a uma interdição. A gente chama de risco grave iminente, né? O trabalhador enfiando a mão lá numa máquina, na área de operação de uma máquina de fundição. A função dessa máquina é pegar aquelas matrizes do processo de fundição, as matrizes que não foram utilizadas, né? Demolir essas matrizes para reaproveitar o material. E por uma necessidade de trabalho, né? Bem na hora da foto, o trabalhador enfia a mão lá. Né? A máquina, evidentemente, foi interditada na época. Né? Então, essas coisas são aplicadas a situações extremas. Então, quando trata uma prerrogativa do Estado, né, e uma obrigação do Estado, né, de inibir esse tipo de situação, né, que é uma situação extrema, se nesse cenário essa domesticação de ADMR teve sucesso, né, vocês imaginem em outros cenários não tão extremos, não tão radicais como este. E agora vamos voltar para o nosso tema de gestão de riscos. Como é que ficou na legislação? Né? A gente pode pensar num país
num país hipotético, a Esbórnia, né? Neste país, recentemente, um país meio estranho, tá, pessoal? O povo não é muito de falar, o povo é meio quieto, né? Os meios de comunicação estão dominados por meia dúzia de magnatas, as coisas são mais difíceis, o nível de educação, a educação em geral ainda é baixa, né? Os acidentes e os adoecimentos pelo trabalho ainda são uma calamidade, né? Falei para vocês, mais de 3 mil amputados ano por máquinas, né? Em acidentes do trabalho registrados, ele tem uns números similares. Neste país, recentemente, na Esbórnia, foi adotada uma nova regulamentação para resolver esse problema, né? Vocês imaginam, um problema, né? Essa nova regulação delega aos empregadores, né, a soberana decisão acerca de quais riscos no trabalho devem ser minimizados ou quais devem ser desconsiderados, com frágil possibilidade de intervenção pelo Estado esborniano, né? Então é isso, pessoal, que aconteceu na Esbórnia. Né? É uma brincadeira para a gente pensar, né? Aconteceu exatamente igual no Brasil. Né? A partir de 3 de janeiro, com a vigência da NR1, aquelas garantias, mesmo que fossem no papel, mesmo que fossem tênues, que não estivessem ao alcance de todos os trabalhadores, essas garantias deixarão formalmente de existir. Né? O pessoal fala que a questão de gestão de risco é uma coisa nova. Não. Né? As próprias NRs, várias delas já eram pequenas normas setoriais, pontuais de gestão. Né? Eu cito ali a NR9 antiga, né? A última versão já foi desidratada. Tudo que era executivo na NR9 anterior foi passado para a nova NR9, que também vai entrar em vigor dia 3 de janeiro. Né? A NR10, que trata de riscos elétricos, sempre, ainda ela vai para a pauta da revisão, mas ainda continua vigente a norma anterior, que é basicamente uma pequena norma de gestão de riscos elétricos. Né? A norma 33 de espaços confinados também tem vários elementos de gestão, várias normas. Sempre que aparecer, identificar, avaliar, priorizar e controlar riscos, pessoal, isto são classicamente elementos de gestão. Né? E já existiam, o que o pessoal fez foi centralizar tudo na NR1. Né? Então, assim, não me lembro quem, mas alguém falou assim, assédio no trabalho. Quem vai decidir se aquele assédio é uma coisa que merece ser tratada, aquela situação, aquele risco, né? Até de adoecimento, tem que ser tratado, não vai ser uma norma fora, não, uma questão ergonômica, vai ser a NR1. Vai estar obrigatoriamente entre aquelas coisas elencadas lá na NR1. Em tese, né? Porque a gente sabe que na prática esses riscos não vão aparecer. Para vocês terem uma ideia de como essa norma ela foi hostil com os trabalhadores, tem uma coisa universal chamada direito de recusa. É um direito fundamental. Né? As pessoas pararem sempre que tiverem uma razoável apreensão, né, de que alguma coisa ruim pode acontecer com elas, né? Morte ou lesão grave. Existe praticamente todos os países com mínimo de civilização. Até a Suprema Corte norte-americana tem um caso famoso, né, que isso foi julgado e confirmado como um direito do cidadão. Né? Não é um direito fundamental, não é uma coisa que é ofertada, é um direito que tem que ser garantido, né? Não discutido. O que o pessoal fez nessa nova e modernizada, ele citou corretamente a questão do direito de recusa, né, fundado na percepção do trabalhador. Mas esse direito, pessoal, colocaram mas. Sempre que colocam mas, a gente sabe que vem bronca, né? Estará ad referendo do empregador. Então, ele só será efetivo, né? Os trabalhadores vão poder parar se o empregador concordar que aquela situação era de risco grave, iminente, né? E quem vai dizer isso é o patrão e os assessores contratados por ele, né? E essa situação, esse nível de risco chamado grave iminente, é comandado por aquela NRT que eu acabei de falar mal, né? Que é uma NR ruim.
tecnicamente ruim, frágil do ponto de vista de quem impõe a atuação, o servidor público que impõe aquela medida fica muito fragilizado, porque as pessoas podem ter outra opinião, a empresa pode ter uma outra opinião e realmente fica difícil dizer que a opinião dessas pessoas está equivocada, com base nos seus termos. Então, um direito que é sagrado do cara parar, né? Por exemplo, na execução daquela cortina de concreto, né? O trabalhador acha que está sobre alto risco e resolve parar. Se ele parar e o empregador não confirmar, é isso aí, fulano, tinha que parar mesmo, né? A gente sabe que na vida real isso é quase uma quimera. Ele pode ser demitido por justa causa, ele pode ter os dias descontados, né? Ele pode ser, de todas as formas, constrangido e atrapalhado. Né? A mesma coisa nessa máquina. Essa máquina, alguns anos atrás, é uma máquina que era utilizada aqui no setor de couros, aqui no Rio Grande do Sul. Ela tem uma mesa superior e uma mesa inferior. E uma dessas máquinas, a mesa superior, por um problema hidráulico, lá, por um rompimento, ela desceu e esmagou 2 trabalhadores. Então, mesmo que um trabalhador saiba deste caos, trabalhe na mesma máquina, ou uma máquina similar, ele não vai poder parar se o empregador não disser, é isso aí, fulano, pare porque realmente é grave e iminente risco. A gente sabe que a vida não é feita de mitos ou quimeras. Né? Isso, se não é garantido, é sinônimo disso aqui. Né? Negar o direito de recusa é, pensando, né, de uma forma inversa, né, possibilitar que alguém explore um seu semelhante até a morte. É exatamente a mesma coisa. Né, se a gente pensar por uma lógica diversa. Então, essa NR1 é muito... Começou mal aí, essa questão do direito de recusa foi, olha, poucos perceberam, mas foi assim extremamente um retrocesso muito grave, que mexe em direito fundamental. Mas toda a mudança, pessoal, vocês estão fazendo um curso aqui que estuda as coisas de saúde e segurança. Se vocês não entenderem isso aqui, vocês vão ter muita dificuldade. Porque todas as obrigações dos empregadores de agora em diante, a partir do dia 13 de janeiro, está bem pertinho, né? Elas vão obedecer a esta lógica. Todos os riscos devem estar dentro do que a NR1 chama de gestão de riscos ocupacionais. É um processo lá que eles vão ser identificados, avaliados, as medidas de tratamento do risco propostas. O resultado deste processo vai ser jogado no PGR, no Programa de Gerenciamento de Riscos. O pessoal fala muito no PGR, mas, na verdade, né, o cacique, quem comanda todo o processo é a gestão de riscos ocupacionais, é o que vem antes. O PGR só bebe o resultado daquela primeira coisa. Então, esse programa, que é o que o Estado pode... Olha a sutileza. O Estado só vai poder fiscalizar o PGR. Né? Mas, vejam bem, aquilo que realmente interessa é como, se os riscos estão identificados e como os riscos são avaliados, quais os critérios de classificação desses riscos, a ANR colocou livremente, né? Sobre o argumento de que deve ser concedida a liberdade aos empregadores, é uma falácia, a gente sabe, ela não impôs nenhuma condição, a não ser uma frase muito dúbia e muito imprecisa, né? Por exemplo, o processo de avaliação tem que ser adequado aos riscos. Né? Eu posso ter uma ideia do que é adequado, o Gilmar aí pode ter outra, os colegas, cada um de vocês pode ter uma outra ideia do que é adequado e o que não é adequado. Né? Então, assim, este processo vai correr livremente ao sabor das determinações do capital dos empregadores. Evidentemente que empresas boas, né, pessoal, elas vão continuar adotando boas práticas de saúde e segurança. Teve gente que já me garantiu, o Cianza, nem te preocupa que nós não vamos mudar nada. A gente vai, inclusive, tentar melhorar os nossos controles e tal. Muito bom, é uma diretriz corporativa, eles não ficam muito ao sabor, né, dessas mudanças de panorama político, né, e mudança da nossa legislação.
As outras, pessoal, infelizmente, talvez vocês tenham uma percepção diferente, mas a minha percepção é que as empresas que são reativas, aquelas que só fazem porque a lei manda fazer, né, que pouco se importam com a integridade dos seus empregados, essas empresas, infelizmente, são a maioria. Né? Infelizmente, são a maioria. É o que a vida real me dá, né? A experiência me dá. Talvez vocês tenham uma outra ideia, mas é o que eu penso. Né? Então, a matriz de decisão, chamei de matriz de decisão, mas não precisa ser uma matriz, pode ser outra coisa, né? Será de livre escolha pelos empregadores, ele pode adotar qualquer critério de classificação de riscos. Eu já mostrei, já passei inclusive para o Gilmar, eu acho que ele já mostrou para vocês, como as empresas já estão se adaptando a isso. Né? Já começou a chegar assim, um festival de barbaridades, de inconsequências, de fragilidades. Aqui um exemplo bem técnico, peço paciência para a turma que é de humanas, mas eu vou tentar explicar. Tá? Isso aqui é um setor de banhos químicos. Em alguns setores se precisa dar um tratamento superficial a uma peça metálica, por exemplo. Né? Pode ser uma cromagem, pode ser uma niquelagem, né? Tem vários tipos de tratamento. Neste caso aí, o trabalhador está usando cromo hexavalente. É um processo de cromagem. Vocês podem ver que não tem nenhum sistema de proteção, uma ventilação, uma coisa que minimize a aspiração desse produto pelo trabalhador. Esse cromo hexavalente está ligado à indução de câncer. Né? Já é um confirmado carcinógeno humano, o limite de exposição dele lá é bem baixinho. Exatamente sobre esse cromo hexavalente, procurando e achando, né? Quando a gente procura, a gente acha. Existem vários, trocentos trabalhos publicados. Este trabalho publicado, né, um pessoal da academia, em um outro país aí, eu tenho esse trabalho, inclusive, ele estudou a questão dose-resposta para a inalação do cromo hexavalente, talvez em ambientes similares a este, né? E ele chegou à seguinte conclusão, está ali em amarelinho, né? Não houve aumento estatisticamente significativo do risco de câncer de pulmão. Claro, aí colocavam trocentos condicionantes, mas se alguém mal intencionado pegar esse trabalho e dizer assim, olha, minha referência é esse trabalho aqui, com base nisso aqui, eu posso pensar em solapar quaisquer medidas de controle de risco. Esse trabalhador pode estar como ele está ali, né, provavelmente usando um respirador errado, né, aquele respirador. A gente aprendeu um bocado agora com a Covid, com a questão, né, das máscaras dos respiradores. Esse respirador que ele está usando aqui de longe me pareceu errado, né, sem nenhuma proteção coletiva, mas com base num trabalho pontual, cheio de Cs depois, mas certamente na hora que ele fizer isso, ele não vai informar os Cs, os condicionantes, que a gente chama. Né? Essa situação de exposição a risco, né, risco de indução do câncer, um risco grave, ela pode ser legitimada e validada. Se o nível de risco apontado no GRO for baixo, né, a pergunta a vocês, eu preciso implantar alguma medida de prevenção? Vocês compreendem que isso, pessoal, é o maior retrocesso que eu já vi nesses meus aninhos, né, de andanças na legislação brasileira que trata a questão risco e trabalho. É o maior porque ele é o cerne, né? Ele é que define o que as empresas vão fazer e o que elas não vão fazer. Isso aí está passando batido. Com exceção do ITD e algumas poucas entidades que estudam a questão do risco, que a gente vê por aí, né, o Ministério Público também, né, inclusive fez uma ação civil pública contra várias questões da NR1, mas, assim, com algumas exceções, as pessoas, as entidades, inclusive as representações de trabalhadores, em grande maioria, se calaram, né, diante do maior retrocesso de todos os tempos. Em 2014, a mesma NR1 passou por um processo de revisão, tá, pessoal? Isso chegou aí para consulta pública. Consulta pública, sim, a proposta de norma é publicada,
para que as pessoas opinem, né? Dê opinião, tá bom, tá ruim. Essa chegou aí, saiu no Diário Oficial como consulta pública, e lá esse problema era resolvido de uma forma muito simples. Eu participei dessa equipe que fez essa proposta para a NR1. Infelizmente, alguns colegas que também participaram lá em 2013 e 2014 participaram agora e não vi nenhuma referência desses meus amigos ao que foi solapado. Lá naquele 2014, pessoal, nós colocamos aquilo que nós chamamos de trava, né? Então, assim, uma coisa bem simples. E aquele risco de queda do andaime, risco de queda do telhado, risco de queda de periferia no canteiro de obra, né? Ele pode provocar morte, uma fatalidade ou dano incapacitante? Sim ou não? Não, pode, né? Então, no mínimo, o risco deveria ser classificado como moderado. Para que evitasse o que vai acontecer das empresas, em sua maioria, infelizmente, classificarem situações altamente perigosas à integridade dos trabalhadores como um risco baixo ou alguma coisa similar que prescinda da adoção de medidas de prevenção. Quando a gente falava em cancerígenos, mutagênicos e outros, né, e tinha avaliação quantitativa, entre 50% e 100% do valor de referência, sem atingir o limite de exposição, o risco já era alto. Então, tinha outras travas, né? Não era assim uma proposta perfeita, maravilhosa, mas eliminava um pouco da questão da subjetividade, da liberdade, entre aspas, para explorar o próximo, que foi concedida ao extrato mais predatório do capital brasileiro, né, com essa nova NR. Mesmo essas questões conceituais elas serão grandemente afetadas, algumas normas, pessoal, elas são o que a gente chama de prescritivas. Elas têm detalhes. A NR18, por exemplo, da construção civil, ela diz a proteção da periferia tem que ser assim, assado, o elevador de obras tem que ser assim, assado, né? Mesmo essas normas que são prescritivas, né, que entram em detalhes, elas também serão afetadas pela nova NR1. E eu peguei um ponto aqui como exemplo na NR12, que trata de segurança de máquinas e equipamentos, que são as cortinas de luz. Esta é um sensor, tá, pessoal? Cada vez as cortinas, né, são sensores de luz, né? Cada vez que o trabalhador, ali na foto, ele interrompe esses feixes luminosos, tem um emissor e tem um receptor do outro lado, a cortina, a prensa deve parar, né? Vocês que, né, esses elevadores sociais têm também um sistema similar, embora que não tenha função de segurança, como é obrigatório aqui nessas máquinas. Mas vocês, né, quando interrompe o feixe da porta do elevador, a porta abre, né? Sem isso aí, pessoal, a pessoa teria acesso à área de prensagem diretamente. E tem um segundo probleminha, né? Se essa cortina não for colocada a uma distância suficiente para dar tempo da máquina pensar e parar, não adianta nada. Ele vai, se estiver muito perto da área de prensagem, a pessoa vai levar a mão, vai ultrapassar os feixes e a máquina vai acionar antes que possa dar a ordem de parada da máquina. Parece bobagem, eu já vi acidente com perda de 3 dedos, exatamente como causa imediata, praticamente, essa questão da não observação da distância correta em cortinas de luz. O que pode acontecer no PGR? A gestão de riscos, ela define prioridade, né? Fazer gestão é basicamente, né, trabalhar prioridade. Se o meu dinheiro é curto, né, qual o boleto que eu vou pagar primeiro? Eu penso nas prioridades. Bom, quem sabe, o gás, a luz e a água eu vou ter que levar no primeiro momento, né, e depois eu penso no resto. No PGR vai ser a mesma coisa, no GRO vai ser a mesma coisa. O profissional pode ter uma visão diferente da minha. Ele pode dizer que, por exemplo, melhorar a questão cores nos dispositivos de segurança, né? Para a segurança de máquina, os dispositivos em geral são pintados em amarelo, tá, pessoal? Esse técnico pode ter uma visão diversa da minha e achar que é mais importante pintar de amarelinho aquela proteção do que corrigir
a distância da cortina de luz que está inferior ao mínimo. Pode, né? Isso está nas prerrogativas dos empregadores representados pelos assessores contratados por eles, né? Pode. Tá? Difícil, né, pessoal? Em outros casos, por exemplo, isso aqui é o pessoal que faz a manutenção em sistema de posteação aéreo, né? Faz manutenção e instalação das redes de comunicação, telefonia, internet. Eu já perdi a conta de quantos casos de contato elétrico acidental, seguido de morte, incapacidade, já vi nesse setor. E estrategicamente, pessoal, nem vamos entrar aqui muito no mérito, estrategicamente, a maioria das empresas, que são grandes empresas, não são pequenininhas, né? As Big Sisters do setor, elas têm como estratégia empresarial, os caras sofrem choque elétrico. Se você pergunta para qualquer uma delas, o trabalhador este aí, ele adentra as zonas de risco, as zonas controladas, definidas pela NR10, todas dirão não. O trabalho real demonstra, né, até pela esculhambação que são os postos. Basta a gente olhar para cima, a gente se depara em qualquer cidade brasileira com uma zorra, né, de fio para tudo quanto é lado. Como é que alguém vai garantir que esses trabalhadores não adentram as áreas de risco definidas, né? A NR10 chama de áreas controladas? Como garantir? Né? E, na verdade, a gente acompanhou toda a atividade, passo a passo, é impossível. Eles trabalham com ferramentas, com arame, com não sei o quê, que pode ingressar, né? Fazer contato com uma área energizada. Essas empresas utilizam a negação do risco como uma estratégia para não pagar adicionais, para evitar a responsabilização no caso de acidente, e vão continuar fazendo isso no PGR, no GRO, não tenho dúvida nenhuma. Né? Isso aqui é um exemplo de outros que eu conheço com igual diretriz. Vamos brincar um pouquinho, pessoal? Brincar, mas nem é tanta brincadeira assim. Né? Vamos transpor essas regras. Né? O patrão decide o que ele vai fazer, os critérios são dele. Vamos transpor para um outro cenário acidentário, que é o trânsito. Né? O trânsito é horroroso. O nosso amigo aqui resolveu dirigir e tomar uma birita ao mesmo tempo. Né? E este cidadão, lembre-se, tem a mesma regra da NR1, no nosso país hipotético aqui, esse cidadão, né, na Esbórnia, o trânsito tem as mesmas regras da NR1. Esse cidadão foi parado, né, pelos guardas rodoviários, né, federais ou estaduais. Se a regra existente no trânsito fosse a mesma da regra a partir de janeiro vigente no mundo do trabalho, o policial talvez não pudesse nem multar diante de um risco evidente, que é dirigir embriagado. Né? Por quê? Porque as regras e critérios seriam estabelecidas pelo próprio infrator. Então, vocês compreendem, né, com esse paralelo, aí um pouquinho forçado, eu reconheço, mas é um jeito da gente compreender o que foi feito, o que foi criado no Brasil nesses últimos meses. Né? Talvez até uma norma como a NR1 ela funcionar em um país em que as relações sociais, em que a pobreza, né, que a miséria, que o sofrimento fosse menor, né, que a população tivesse acesso à educação, à saúde, à cultura, né, como um país nórdico maravilhoso como esse aí da fora. Mas isso não é o Brasil. Né? O Brasil é dos caras silicóticos, né? Os trabalhadores com silicose em Santa Catarina, na mineração do carvão. O Brasil é o caso de Serra Pelada, né? O Brasil é o caso da exploração do trabalho análogo à escravidão, emprego de criança e adolescente em processo de trabalho. Este é o Brasil que nós temos que mudar. Né? Não é um Brasil norueguês, né? Não é um Brasil nórdico. Esse é o Brasil real. Então, a chance que esse tipo de proposta tenha algum sucesso na prevenção diante do Brasil real, né, do Brasil que explora a gente e acha normal explorar a gente, a chance que esse tipo de
de legislação tenha de realmente impactar positivamente as questões de saúde e segurança no Brasil, me perdoem, essas chances são próximas a zero. Então, falei antes para vocês, essa NR1 é o primeiro regulamento de mercado brasileiro, né? É uma norma feita, um regulamento que, em tese, deveria preservar a vida e a integridade das pessoas, mas que, na verdade, atende às necessidades de mercado, né? Esse ente poderoso, esse ente que comanda o espetáculo hoje, não apenas na área trabalhista, mas na área ambiental, na área de saúde, né? Olha o caso aí da Prevent Senior. Em suma, né? Esse ente que a gente não consegue tocar, mas que comanda, infelizmente, a nossa vida. Quem quiser maior informação sobre essa questão do NN1, o GRO, o PGR, eu aqui estou representando o Instituto Trabalho Digno, lá no nosso site, está aqui o endereço. Tem uma nota técnica, está bem pesada, são 40 e poucas páginas, pessoal, tá? Bastante informação, mas talvez alguns de vocês queiram se aprofundar um pouco mais aí no estudo, né? Tem as razões que eu apresentei aqui de forma corrida e bem resumida, né? Uma proposta nossa irônica também, né? Obviamente irônica, é que daqui a pouco veremos pessoas, entidades certificadoras emitindo documentos como este aí, né? Um certificado de excelência. Por esse meio desse certificado, a sua empresa estará salvo da ação do Estado. Espere pequenos efeitos colaterais, infelizmente. Para terminar, pessoal, me colocar à disposição de vocês, isso aqui é um cartaz que encontrei durante uma fiscalização em um frigorífico de abate de aves. Concordo, não sei nem se eles faziam isso em relação às aves, né? O bem-estar das aves é inseparável das boas práticas de produção, que elas têm que ser livres de desconforto, sofrimento, lesões, doença, livres, né? Livres do medo, do estresse. Sou absolutamente de acordo. Talvez a gente gostaria, né, que esses mesmos cuidados dispensados ao ser, né, que vai ser abatido, ele fosse também dispensado aos trabalhadores que abatem essas aves, aos trabalhadores de trocentos setores que sofrem acidentes, sofrem incapacidades, sofrem amputações traumáticas e são desrespeitados em seus direitos mais básicos, né? É isso aí, pessoal. Alguém coloca à disposição de vocês. Então, assim, eu vou agradecer primeiramente o professor Luiz, né? E eu só pediria assim, quem que for perguntar para ele, que se apresente. Temos algumas pessoas aqui que não se apresentaram ainda, e fiquem à vontade aí para perguntar, que a gente tem tempo, né? 8h20, a nossa aula vai até às 9 horas, então pode ficar tranquilo. A Nilceia já levantou a mão, Nilceia, pode perguntar. Temos de manter a tradição, né, Gilmar? Olha lá, o Geraldo também. Então, assim, eu não sei nem se é para o professor que eu tenho que fazer essa pergunta, mas quando eu assisto essas informações, eu fico indignada por duas coisas, né? Eu me considero uma pessoa bem informada. E esse aspecto da segurança, eu discuti muito reforma trabalhista, né? Eu lutei muito contra ela, mas esse aspecto da segurança eu não tinha conhecimento. Então, isso me incomoda muito, eu me sinto culpada por não saber e me questiono por que isso não chegou. E para mim ficou assim uma coisa, professor, perdemos o trem da história, sabe? Assim, estamos voltando para a barbárie, assim, sem mais nem menos, né? Alguém apertou um botão e voltamos. É assustador, na verdade. Niceia, estão ouvindo? Eu
partilho das tuas preocupações e também fico bastante assustado, como você, igualzinho a você, né? Porque assim, a tarefa de reconstrução desse país, daquele conceito de dignidade e de esperança, né? Porque a gente tem que ter esperança, né? O ser humano vive de esperança, se alimenta de esperança. Então, a gente vai ter um bocado de trabalho, né? Um bocado de trabalho. As questões de saúde e segurança, elas são centrais, né? A reforma trabalhista trouxe uma série de absurdos, né? Nós brigamos também, né? Mas elas tinham eles tinham, evidentemente, que mexeram na questão da contratação, na precarização da contratação das pessoas, que mexe na saúde e integridade do trabalhador. Obviamente, falei isso para vocês aí. Mas eles tinham ainda algum receio, né? De longe, pelo menos, eu identificava isso, de ser muito explícito em avançar nessas questões da saúde, da integridade das pessoas diretamente. Esse medo, esse pejo, né, bem no iniciozinho do atual governo, foi absolutamente vencido, né? Eles perderam qualquer freio social, né, em relação a esse tema. Então, assim, sim, estou bastante assustado. Espero que a gente consiga eleger um governo diferente, né, com outra linha, e que pelo menos parte de todo esse retrocesso a gente consiga reverter. Mas sempre lembrando que é muito mais fácil destruir do que construir, né? A gente vai ter um trabalho imenso aí para refazer pelo menos parte do que foi destruído e sonegado. Acho que saúde e segurança tem que ser prioridade, né? Como educação, né? Com outros temas igualmente importantes. Espero que a minha esperança ela sobreviva. Geraldo levantou a mão, Gilmar. Pode falar, Geraldo. Seu Geraldo. Então, como a gente falou, sou católico, né? E a gente tem uma visão um pouco bíblica, assim, baseada na Bíblia, né? Eu estava lendo o Salmo de hoje, né? É só um refrãozinho só, que o profeta diz para Deus, né? Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de substituirmos? Esse é o refrão do Salmo de hoje, né? E a Nicéia vai ter essa preocupação, né? Porque do jeito que estão as coisas, né? Diante que o professor Luiz colocou aí, a gente se sente assim, bastante, vendo esse panorama aí, bastante com dificuldade. Mas, como eu falei, eu trabalhei 40 anos em fundição, né? Fui cipeiro em 3 fábricas, trabalhei em 17 fábricas. Então, assim, parece que o professor Luiz estava lá dentro das fundição, pela falação dele, parecia que todo o tempo ele estava na fundição lá, gente. Tudo que o professor falou aí, Luiz, é como se você estivesse junto comigo dentro da fábrica, dentro da fundição. Impressionante. O que eu passei sendo o representante da CIPA em 3 fábricas, é isso que o professor Luiz está falando. Então, uma das fábricas, eu tive uma dificuldade enorme, que o gerente definiu, o engenheiro mecânico, definiu que tinha que fazer uma máquina para cortar os canais, porque os canais das peças, eles eram cortados com as lixadeiras, e estava gastando muita lixadeira, então tinha que fazer uma máquina. Aquele cara pegou 4 pneus e colocou em cima uma máquina lá, extremamente em a mesma condição, colocou um disco desse tamanho assim. Quando eu vi aquilo lá, o rapaz do setor lá foi vir e falou: Geraldo, pelo amor de Deus,
aquilo lá vai provocar um acidente. Eu fui lá no gerente e falei, olha, eu não autorizo a liberação da máquina, viu? Ele olhou assim para mim, eu sempre fui fundidor, né? O que tem a ver um fundidor autorizar ou não? Mas como o professor Luiz falou, uma questão de ação política. E na hora foi o que me veio, ter uma ação política ali. Eu falei, gente, eu vou ser mandado embora, não tem jeito, mas eu vou comprar essa briga. E falei para o gerente trouxe um outro engenheiro, que era o sócio da empresa. O engenheiro trouxe lá uma ferramentazinha assim, um reloginho assim, me chamou lá e mostrou para mim a velocidade. Falou, tá vendo? Não tem nenhum problema, aqui tá certo. Eu falei assim, oxe, e eu tenho autoridade para ver isso aí, questionar o senhor? Não, o senhor chama um auditor lá da Justiça do Trabalho, se ele autorizar, tudo bem. Ou então, a segurança do trabalho do sindicato. Se eles autorizar, para mim, tanto faz. Agora, eu, como vice-presidente da CIPA, não autorizo. Então, uma ação assim, naquele momento, eu falei, gente, eu pagava aluguel, filho pequeno. Aí o que acontece? Desculpa eu estar contando essa história, mas é fundamental para reafirmar o que o professor Luiz e o professor Gilmar estão falando. Eu preciso reafirmar isso na prática. Então, o que acontece? Os caras chamaram lá aquele puxa-saco da empresa e mandaram ele trabalhar para mostrar que aquilo lá funcionava direitinho. O cara colocou um tubo de aço e foi serrar aquilo lá. Quebrou o disco, professor. Gente, o disco pegou na telha em cima, furou um buraco assim, o pedaço. Voou, a pelepa de estopa do disco, pegou a 10 metros de distância, pegou aqui na testa do operário, funcionário, que rasgou aqui. Aí o sangue já começou a sair. Na hora, todo mundo parou assim, parou. Então, uma ação extremamente política. Quero reafirmar isso. Então, assim, ele pegou as duas máquinas, pôs lá no fundo, lá que o Ferrugem comeu. Então, uma ação. Eu espero que daqui para frente, igual o professor Luiz falou aí, não é pergunta, mas é um comentário para reafirmar tudo isso que o professor Luiz está falando, né? Então, assim, olha, precisa daqui para frente essa ação política, né? Eu acho que dentro da fábrica, nos locais de trabalho, precisa... Eu não sei, o Gilmar já falou que vai ter um momento aí de se fazer um levantamento para ser levado mais para cima e tal. Então, eu acho que precisa dessa ação política. Desculpa, eu só quis desabafar isso que eu carreguei tantos anos, né? Eu vou cortar um pouquinho, perdão, professor. Só para dizer, Geraldo, eu ri, mas da gravidade da situação, né? E de como é sério. E como é difícil, porque quem luta também corre riscos, né? Eu achei engraçado. Tem filho, paga aluguel, tem esposa. E a luta é muito árdua mesmo, né? Mas é muito necessário. Eu fui mandado embora da fábrica sem direito, por justa causa. Eu levei 4 anos na justiça para receber os meus direitos, né? Foi muito difícil. Em outra fábrica que eu trabalhei, era fabricante de prensa, né? Estava mostrando aí nas fotografias prensa. Eu não vou falar o nome da fábrica aqui para despertar, né? Mas essa fábrica também fui vice-presidente da CIPA. Lá também foi muita história assim, muito que eu não vou estar aprofundando aqui, mas com relação à questão do sensor nas prensas, a gente, inclusive, fez parte de uma luta na fábrica para poder colocar aquele sensor nas prensas e tal, e foi assim uma coisa... Bom, então, isso acho que é ações políticas que merecem, a partir dessa questão científica do professor, Luiz está falando, professor Gilmar, então, a partir de uma questão científica, ter essa ação política. Acho que é extremamente necessário.
Legal, Geraldo, você falar, a tua experiência sempre é bem-vinda, e realmente, né, o trabalho do cipeiro, da cipeira, ele tem que ser embasado tecnicamente, por isso que a gente acha tão importante a formação, mas é político, né? Tem que agir politicamente, é uma parada de produção. E aí, o Cláudio, né, Cláudio, que vai falar agora, acho que você pode falar também sobre isso, né? Mas fica à vontade, Cláudio, eu vou liberar você aqui. Na realidade, que nem o companheiro falou, eu também me vi um pouco, né, que eu tô na Scania já faz 37 anos, né, então a gente já passou por várias etapas lá, né, desde o 5S, quando começou lá, a Scania anos 90, teve praticamente aquela revolução das máquinas, dos equipamentos, e dali acho que começou a mudança, né, nós vimos melhorando bastante com relação à representação local do trabalho, né, como está hoje, acho que sem a representação local do trabalho, as coisas ficam mais difíceis. O companheiro falou aí, ele como cipeiro, não é fácil mesmo a pessoa se expor, se colocar à frente para brigar de frente com a empresa, né? Porque, sabe, o patrão sempre ganha, né? E se você não tiver uma representação local do trabalho, um sindicato forte atrás de você para te dar o suporte, até via juridicamente, você não vai conseguir avançar em nada. E com relação às prensas, que nem o professor falou, é verdade mesmo. Antigamente as prensas, elas não eram bimanual, né? Na realidade, no futuro ela foi começando a ser bimanual, ter cortina de luz, mas mesmo assim o trabalhador ainda se acidenta muito, né? Não evita 100% do cara não se machucar, né? E uma pergunta que eu queria fazer para o professor Luiz, professor Luiz, que hoje lá na Scania, a gente tem um grupo que trata a PGR, né? Programa de Geração de Risco. A Scania já tem, a Scania está bem avançada com relação à segurança, investimento, uma empresa conceituada, uma empresa que preserva bastante o nome dela. Nós sabemos que eu faltou lá 37 anos, de 60 acidentes por mês, quer dizer, desculpa. Hoje está em 3, 4, e acidentes leves, né? Na verdade, até criamos lá, tem um incidente, colocamos um item lá que é uma ocorrência pessoal, que é aquele incidente, só que o cara, ele tem vamos dizer, ele deu um cortinho no dedo, ele vai para a enfermaria, mas ele retorna a trabalhar. Então a gente colocou como ocorrência pessoal justamente para acompanhar o que vai ser feito, né? A ação imediata, ação corretiva, ação preventiva, para a gente acompanhar. O problema que eu acho mais sério que acontece nas empresas, principalmente essas empresas grandes, é psíquico, né? Pessoal com estresse devido ao ritmo, com estresse devido a comportamento, que mudou muito, né? Antigamente o cara trabalhava sozinho, produzia a produção dele, pronto. Hoje não. Hoje ele tem que compartilhar com todo mundo, ele tem que dar ideia, ele tem que dar sugestão, ele tem que ser um cara participativo do grupo. E se não for um cara participativo do grupo, o próprio grupo dele acaba queimando ele. E esse indivíduo ele acaba entrando numa depressão, no estresse, no ritmo de trabalho. E, que nem você falou aí, e é verdade. A Scania teve 2 acidentes com morte. Um foi na área da expedição e um foi no tratamento térmico, devido aos gases lá. Depois de lá para cá, foi feita várias coisas para evitar que acontecesse acidentes mais graves, né? Mas mesmo assim, acidente não tem como não acontecer. E muitas coisas, companheiro, é político mesmo. Você tem que chegar lá, interditar, por isso que eu falo, a gente tem que estudar bastante, somente as NRs. Você tem que saber pelo menos um pouco para a hora que você for interditar para fazer alguma coisa, você jogar lá, ó, NR9 fala isso. Então, ele está fazendo o que está seguindo a lei. Porque eles não vão ter como combater você, porque você está sabendo, você está tendo entendimento daquilo que você está fazendo. Isso é importante, você estudar, você pegar livro, ler, fazer um cursinho de ergonomia, porque eu falo, tem um sindicato, o sindicato vai dar toda essa estrutura para você saber como se comportar, a CIPA, o que a CIPA pode fazer, o que a CIPA pode fazer com relação às NR, quais são as NR mais importantes, e você vai conseguir até debater com o empregador ou com o próprio técnico de segurança da área. E acontece, muitas vezes lá a gente vai, já interditamos, aqui o Resquiminente não vai trabalhar, parou, não tem como, vai ter que parar, e para. Até que não for arrumada a situação, não volta a trabalhar. E olha, você vê, uma empresa grande, mas que fala, você tem que ter uma estrutura bem por trás de você, bem forte, e é importante justamente estudar, pegar, ler. A gente fala, o Gilmar sabe disso, a gente trabalhava no Ceres lá, muitos itens lá que a gente colocava, e fala, pô, mas isso aqui é uma coisa que todo mundo ia saber, mas não sabe.
Porque não é de interesse da empresa passar isso para vocês. Então, vocês vão ter que adquirir sozinhos. E a empresa vai querer que você saiba o que funciona NR1, o que fala NR2, o que fala NR10. Quanto menos você saber, menos você vai conseguir interditar, comentar, debater. Você sabendo já é diferenciado, né? Então, é importante ele estar sempre estudando, estar sempre se preparando até para debater a própria empresa, né? A empresa, ela nem sabe o que é, na realidade, né? Ela paga pessoas para isso. Você falar lá que é assim, 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 eles vão acreditar em você. Depois que eles vão pegar o documento lá para ver se é real ou não. Mas aí já foi, se já interditou, o negócio já voltou ao normal, depois já foi. E eu queria saber disso, professor Luiz, como é que a gente trabalha, se já tem algum caso que considerado como acidente de trabalho, uma doença psíquica. Legal. Primeiro, acho assim, super mesmo, a experiência que tanto o Geraldo quanto o Cláudio, né, aquela experiência da vida real, demonstraram aqui para nós. Né? Este saber, viu, Cláudio, Geraldo, esse saber que vocês têm é tão importante quanto o do Gilmar, eu, da Niceia, da Meise, né? Ele é forjado de um jeito diferente, mas ele é fundamental se a gente quiser mudar um dia esse país. Né? Ele é fundamental. O pessoal da CUT chama, né, organizações por local de trabalho. Né? Pode dar o nome que queira, mas elas são fundamentais. Né? Elas são fundamentais. Porque se o trabalhador não se organizar coletivamente para fazer frente àquelas algumas que eu mostrei aqui, outras que vocês relataram, em prensa, em máquina, lá na casa de saúde ou no hospital, essas coisas vão continuar acontecendo. Né? Então, é só através da organização e com qualquer governo, né, pessoal, através da ação política, através de coletivos, com a própria pastoral, né, através desse tipo de iniciativa que a gente pode ter chance de mudar um cadinho esse país. Né? Ou, pelo menos, a gente vai morrer tentando, né, mudar um cadinho esse país. Alterações psíquicas, Cláudio, sim, são acidentes de trabalho. Né? Já tem alguma coisa reconhecida a nível de previdência social. Né? O que acontece é que, obviamente, os empregadores, né, assim, afastamento por alteração psíquica é comum. A CAT, né, considerar essa alteração, esse adoecimento relacionado ao trabalho, e aí nós temos uma baita dificuldade. A regra é que, obviamente, as empresas neguem o nexo com o trabalho, mesmo em condição aí de assédio, constrangimentos, né? Ameaça. E falando nisso, Luiz, desculpa atrapalhar você, que nem na Scania, eu já comentei aqui no grupo, ela conseguiu a ISO 45001. E um dos itens que tem que entrar no mapa de risco da área é o setor, como é que fala, bem-estar. Dentro desse bem-estar, ela vai ter que criar ferramentas para a pessoa divulgar se ela está sendo assediada, se ela está sendo pressionada, se ela está no ritmo de trabalho adequado. Por isso que eu perguntei da doença específica. Como é que a Scania vai trabalhar isso, ou tentar esconder isso de alguma forma, para não virar uma doença ocupacional, com relação a assédio psicológico, né? E a gente sabe que existe bastante, né? Hoje o que mais tem é isso, né? Hoje é uma das principais alterações notificadas à Previdência Social. Né? Uma das principais. Como eu falei antes, Cláudio, eu acho que empresas tipo Scania, né? Multinacionais, algumas com várias unidades no Brasil, mesmo com esse retrocesso legislativo, elas não vão correr para trás também, porque elas têm compromisso com seus acionistas, têm compromisso com seus controladores, né, com o mercado, tem a questão da imagem da empresa. Né? Acho que o problema maior não vai se dar nessas empresas, né, maiores. Mas eu não digo a mesma coisa, viu, Cláudio? Por exemplo, para alguns fornecedores, né, de peças. Terceiros também, né? Terceiro que trabalha lá. Exato. Infelizmente, como, né, a história, né, sempre se repete, né? Às vezes como farsa, às vezes como tragédia, esses trabalhadores é a população que
que é de maior risco, né? Porque se antes existia pelo menos a espada da lei, alguma possibilidade dessa empresa ser responsabilizada, punida, multada, com as mudanças legislativas, essas possibilidades ficarão menores, né, pessoal? Então, assim, é um trabalho coletivo. Eu acredito, e estou no ITD, por exemplo, porque eu estou no ITD, sou sócio de 3 sindicatos, né? Porque eu acredito, né, que é importante a nossa, né, mobilização pessoal e disponibilidade e tal, mas eu acredito que para a gente mudar as coisas é sempre a ideia do coletivo, né? Porque o outro lado também está muito mais organizado que a gente, né? E eles trabalham coletivamente essas questões, né? Essas reformas das VLRs, pessoal, elas não foram de graça, elas já estavam planejadas lá atrás, né? A gente tem um documento, por exemplo, da CNI, né? Confederação Nacional da Indústria, que já no governo passado já elencou as medidas que, no entender dela, né, reduziriam o custo do Brasil, aquela papagaiada que todo mundo já conhece, né? Boa parte daquelas medidas na área trabalhista, ambiental, por exemplo, já foram, inclusive, implementadas, né? Já foram adotadas. Então, nada é gratuito. E se a gente tem ainda quer ter uma esperança, quer viver num mundo solidário, quer viver num mundo melhor, essas nossas lutas têm que ser travadas nas trincheiras desse coletivo, né? Dessas forças que podem se contrapor a esse modelo, né? Individualmente vai ser difícil, né? Penso eu. Legal. Agora é o Emerson. Emerson, quando você for perguntar, por favor, se apresenta, tá? Que acabou não se... Algumas pessoas chegaram depois aqui que a gente já tinha começado e não se apresentaram. Não foi você. Depois, se der tempo, a gente vai apresentar as outras também que estão aí. Tá? Mas a hora que você for fazer a pergunta, você está na fila aqui com a mão levantada, você já se apresenta também, tá? Boa noite a todos, professor Gilmar. Mais uma vez agradecido aí pela aula, aí, pela forma que conduz esse curso nosso. Professor Luiz Alfredo Cienza, sou um fã do senhor, doutor Renê, são umas autoridades, o professor Gilmar agora também. Enfim, vocês são os nossos ícones aí de esperança nessa realidade que estamos sofrendo. Para cumprir o protocolo do professor Gilmar, sou advogado aqui em Bagé, no Rio Grande do Sul. Somos do mesmo time do Grêmio, vemos sofrendo aí esse período, mas com certeza e com fé vamos sair também. E estou aqui, né, professor, assim, para lhe dizer com muita clareza que lhe acompanho no ITD e nos seus artigos, faço referência em minhas petições, e na vida pública estou no Conselho Municipal de Saúde, na condição de secretário aqui em Bagé, e presidente do Conselho Gestor do Sereste Macrosul, aqui de Pelotas. Então, é um desafio, assim, em falar em saúde do trabalhador. Nesse contexto, professor, a gente está vivenciando todo esse desmonte aí jurídico, né, que, como o senhor falou agora na nossa última fala, com muita propriedade, muito bem arquitetado, muito bem estratégico, muito bem conduzido pelo outro lado, como o senhor falou. E, embora que não há outro lado, haveria o lado daquele que produz, aquele que coloca a mão de obra, aquele que realmente faz dentro desse país. Mas, lamentavelmente, a política que nos assola nesse momento, principalmente da excepcionalidade da pandemia, é muito mais triste ainda, que se prevalecem do momento, e a última situação é mexendo nas NRs. E como o senhor falou, é lamentável essa forma desmobilizadora que está. Uma questão que levanto aqui, e aí deixo em voga, é a questão dos sindicatos, diante também da desmobilização estratégica lá no primeiro momento, hoje estão silenciosos a ponto de que, claro, eu falo assim com certa situação da minha cidade, que é de interior, pacata, 120 mil habitantes, mas a gente verifica que
não há essa mobilização por parte dos sindicatos, das organizações, movimentos sociais. Está todo mundo silente, e silente é uma situação que eu vejo, claro que abduzido no momento dessa excepcionalidade da pandemia, só que o momento está girando e já com normas a serem, como o senhor falou, 13 de janeiro já vira tudo e as consequências já estão vindo. Assim como as consequências que já estão vindo na área previdenciária, assim como já na área trabalhista, enfim, a gente já está sofrendo as consequências e nesse ditame eu não vejo uma mudança significativa, a não ser, como o senhor falou, de uma eleição positiva que possa dar o candidato que nos resta como uma esperança de que retome alguma das práticas que vinham sendo em proteção ao trabalhador. Mas, enfim, a questão que eu coloco aqui, e senhor, na sua sapiência, é dizer se há essa mudança que foi feita jurídica, estratégica, nos tribunais, o senhor entende que haverá alguma jurisprudência que levará a esse entendimento? Porque, como o senhor falou, da ação civil pública ministrada pelo Ministério Público do Trabalho, foi alvejada e desqualificaram ela por questões processuais. Então, foi sacanagem aquilo ali. Então, não se falou em mérito. E muito bem feita a petição ali, muito bem trabalhada. Tive a tranquilidade de ler, ainda compartilhei aqui no nosso grupo de trabalho. A sentença foi muito mais ainda desqualificadora, mas, enfim, nessa visão, ainda o senhor entende quando agora retomar um novo normal nos tribunais que haverá um controle judicial sobre estes assuntos que a gente está falando? E ao ponto aqui também que eu divido com o senhor é a situação de que eu vejo muita carência nos nossos profissionais com devido respeito, na área da saúde, por exemplo, da saúde do trabalhador, que ela é linkada à Constituição Federal ali, e enfim, joga para dentro da 8080 e nessa condição jurídica cai lá na ponta na unidade básica de saúde ou na porta de entrada no hospital. E que, de fato, não há esse conhecimento, não há uma capacitação séria por parte dos municípios em levar o conhecimento do profissional que está lá, e aí cria subnotificação, cria toda essa celeuma que a gente vê, esse enfraquecimento do sistema, por falta também de conhecimento do próprio servidor. Então, enfim, há uma desmobilização social, há uma desmobilização das organizações que deveriam estar à porta aí, já fazendo movimento, fazendo barulho, e a pergunta converge nessa questão. O senhor acredita ainda que o judiciário vai conduzir para esse posicionamento? E o porquê que eu lhe digo isso? Porque as associações do Anamatra, enfim, da JUF, foram as únicas que entraram com ações indiretas de inconstitucionalidade, pelo menos na área previdenciária, e ainda isso está por vir. Isso poderá realmente reconduzir uma situação que ainda eu acredito. E nesses termos, assim, finalizo lhe dizendo, sou seu fã, além agora de ser gremista, ser do meu estado, então fico mais feliz ainda. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigadão, Emerson. Olha, Emerson, como eu falei antes, né, a gente vive de esperança. Acho que esse espaço no judiciário também é um espaço em disputa, né? Então, caberá a nós, né, todas as organizações de trabalhadores, esses coletivos que eu citei antes, a gente construir uma visão diferente e apresentar ao judiciário uma forma diversa de ver as coisas. Acho que algumas aberrações, a questão, por exemplo, do ataque ao direito de recusa na NN1, no meu entendimento, é inconstitucional, né? Francamente inconstitucional. A própria questão de delegar aos empregadores a decisão sobre a vida e a morte das pessoas, meu Deus, a nossa Constituição cidadã não diz isso, né? Então, assim, esse espaço, a gente sabe como funcionam as coisas, tu advogado, sabe muito melhor do que eu, que isso terá que ser construído. Vejo alguns movimentos interessantes, viu, Emerson? O próprio Ministério Público está na vanguarda disso. Eu vou dar agora um curso em novembro
sobre essas alterações que eu falei aqui das EDS para os peritos, para o pessoal, os analistas, né? E também procuradores. Então, assim, há movimentação no sentido de a gente buscar uma via, já que aquilo que foi feito foi tão aberrante, tão radical, né, que a gente não consegue ficar parado, né, esperar o trem passar. Eu acredito, tenho fé que nós podemos, né, se não houver mudança com o futuro governo nessas questões, né, e um futuro Congresso nessas questões que atacaram, né, o mundo do trabalho nos últimos anos, pelo menos a gente consiga reverter isso a nível de decisões superiores, né, posicionamentos mais que buscam mais o equilíbrio social do nosso judiciário. Eu tenho muita fé, né? Eu acredito que a gente pode conseguir. Mas para isso, né, como já foi falado aqui pelo Cláudio, pelo Geraldo, é mobilização social, né? Nada vai acontecer se as pessoas não reclamarem, né? Se as suas entidades, as suas representações coletivas não se posicionarem. Elas têm que se posicionar, elas têm que buscar alternativas, né? O Gilmar, né, e eu, e o professor Renê, que tu citaste, nós participamos de um coletivo chamado Frente Ampla, né, em defesa da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, já há, né, Gilmar, uma discussão da gente apresentar, vamos chamar de propostas para um futuro governo mais democrático que o atual, né, e mais social que o atual, a gente apresentar em nome dessa frente ampla e das trocentas entidades, são mais de 50, se eu não me engano, hoje, que a compõem, propostas para esse futuro governo. É uma alternativa, né? Se a gente ficar parado, que realmente aí nada vai acontecer. E eu sou um cara que tem esperança. Acho que a gente vai reverter esse momento, se não integralmente, pelo menos as piores aberrações, inclusive no campo da contratualidade, que o Emerson, né? Um processo de terceirização não pode ser regido pelo mercado, né? Tem que ter regramentos mínimos, por exemplo, né? Acho que a gente vai conseguir reverter. E também tenho esperança que o nosso time vai sair dessa. Deixa eu ver. Gilmar, está sem som. Isso. Eu pensei que eu tinha acionado. A Meise levantou a mão. Pode falar, Meise. Pode perguntar, Meise. Fica à vontade. Então, não é pergunta, é só uma ilustração, uma contribuição. Em 2009, mais ou menos, o Sindicato dos Eletricitários da Bahia já fez um levantamento sobre acidente de trabalho com morte entre as terceirizadas e os concursados, né? Então, entre os concursados, tinham sido 5 mortes. Não que seja irrelevante essas vidas. Mas entre os terceirizados, tinham sido aproximadamente 60 mortes no mesmo ano. Então, quer dizer, isso vai ser uma tragédia. O pessoal da energia é um dos campos que eu mais me preocupo, esse pessoal da energia. Agora, motorista de caminhão, você está vendo que os acidentes estão bárbaros, sem manutenção de nada. Imagine, se aqui a gente, no centro de São Paulo, no estado, a gente já está sofrendo a influência dessas possíveis aberturas, tanto de não fiscalização técnica em automóveis, em caminhões, né? Terceirização das entregas. Imagine no resto do país, né? Bahia com recorde enorme de acidente com caminhão, com vítimas constantemente, né? E outra coisa assim que eu acredito que, como o professor Ciência está falando, nas grandes empresas, por exemplo, eu digo assim, a Petrobras, a área de mergulho, como que vai
ser tão flexível nisso. Não dá, é morte na certa, é um mergulho, uma morte. Não tem condições. Acho que realmente algumas áreas não vão conseguir seguir essas NRs. E, assim, eu acho que a gente também é igual cupim, a gente rói por dentro e se movimenta, né, em nível de movimentos sociais, em corrente contra-hegemônica. E pelo próprio instinto, eu acho que muita gente do operariado já se rebela, tanto é que eles não param em emprego. Não só porque eles não são aceitos, mas eles também não aceitam as regras. A rotatividade, por exemplo, Burger King, é a rotatividade muito alta da meninada. É difícil eles chegarem a 1 ano, 2 anos, entendeu? Eles chutam o pau da barraca mesmo. Então, eu acho que não vai ter esse sucesso todo que eles estão preconizando. Porque a gente já está com a corda no pescoço e vai chutar o pau da barraca, com certeza. É só isso. Legal Assina mesmo. embaixo. Assina embaixo também. Só para lembrar, Gilmar, a Meise falou em motorista. Eu fiz há uns anos atrás, como auditor do trabalho, um trabalho com as empresas que fazem a questão da distribuição de derivados de petróleo, né? Essas distribuidoras de derivados de petróleo. E o foco era os motoristas. Vocês não imaginam um cara que transporta um caminhão com 30 mil litros, 40 mil litros de um líquido inflamável, explosivo, contaminante do meio ambiente. Né? Vocês não imaginam a precariedade da situação desse povo. Né? Jornada assim, de 16 horas por dia. O cara, quando a gente começou, os motoristas faziam o carregamento do caminhão no terminal dessa motora, né? Respirando benzeno, sem saber o que é benzeno, sem nenhuma proteção. E as empresas diziam o seguinte: meu papel aqui é vender. A gente vende gasolina como a gente vende uma televisão. Uma loja vende uma televisão, é a mesma coisa. Transporte por conta do cliente. Não é assim, né? A gente teve que bater muito duro para conseguir reverter algumas coisas. O trabalho foi feito junto com o sindicato dos caminhoneiros aqui dessa área. Então, assim, todos os exemplos que tu deste são realmente pertinentes. Né? Essas empresas de fast food são horrorosas em termos de organização do trabalho. Né? A gente vai ter muito trabalho, os nossos filhos vão ter muito trabalho, os nossos netos terão tendo muito trabalho para mudar. A gente tem que começar, né? Vamos começar. Vamos que vamos. Legal, eu agradeço. Professor, a gente tem 1 minuto só, né? Mas eu queria ver aqui se alguém quer se apresentar. A Ricardiane, a Maria Aparecida, que não se apresentaram ainda, o Elias está sem fone. Querem se apresentar, Maria Aparecida ou a Ricardiane? Oi, boa noite, foi um prazer, gostei do que foi colocado, cada um colocou aí, né? Vou deixar os outros falar também. Eu participo da PO, participo da Moradia, sou aqui da Sudeste, sou de São Paulo, e estou participando desse curso, estou achando muito interessante. Eu tenho conhecimento em várias áreas, mas pelo que eu estou vendo, a grandeza que está sendo colocado, eu acho que eu tenho muito que aprender, eu acho que todo mundo, né? Que a gente vai morrer aprendendo, principalmente nessa reforma política da trabalhista. Então, vou passar a voz para os outros também. Tá bom? Obrigado, Maria. Ricardiane, quer falar também, por favor? Gilma, ela colocou no chat que o dia dela foi uma loucura hoje, que ela chegou, entrou, então ela deve estar lá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Vamos para a próxima.
Tudo bem, então, vamos concluindo, então, agradecendo aqui o professor Luiz. Professor, queria falar mais alguma coisa? Nós aqui da Pastoral, só para deixar bem claro aqui, que nós da Pastoral Operária, a gente já está discutindo, né? Nós vamos participar, sim, desse processo de sugestões aí, de grupos temáticos, a gente já vai se dividindo aqui para ver quem que vai pegar qual tema, e nós vamos, sim, contribuir. Eu falei que até com o doutor René hoje sobre isso, e nós, assim, várias pessoas da PO vão entrar na frente ampla, porque a gente acredita nesse projeto propositivo, né? Não é só ficar reclamando, né? Mas também, é que nem o Paulo Freire fala, não é só esperar, né? Mas esperançar, né? Quer dizer, não é ficar esperando, mas trabalhar para que essa esperança ela seja factível, né? Que ela venha mesmo, né? Não só ficar esperando, mas lutar para que isso aconteça. Então, queria colocar o professor Luiz para dar as palavras aí e agradecer muito, né? Que nem o Emerson falou, né? A gente é ídolo, já antes da Frente Ampla a gente não conhecia assim pessoalmente, depois dos trabalhos juntos aí a gente ficou amigo, né? E vamos na luta junto aí até onde, se Deus quiser. Eu acho que, Gilmar, só agradecer imensamente o convite aí da Pastoral, o teu convite, né? Como eu falei no início, né? Foi um bate-papo, né? Uma união de saberes diferentes e todos eles extremamente importantes, com o seu lugar, né? Garantido. Eu gosto muito, tenho a vocação, desde que comecei há mais de 20 anos atrás da aula e tal, né? Porque é um processo de aprendizagem contínua, a gente nunca para, né? Então é muito legal, muito obrigado, meus amigos, amigas. E se eu for deixar um recado final, é esse, né? Não vamos esborrecer, né? Vamos brigar pelas coisas que a gente acredita e por transformar esse Brasil tão maravilhoso também num Brasil digno, né, para as pessoas que trabalham. Muito obrigado a vocês. Então, vou aqui agradecer mais uma vez. Obrigada, professor. Oi, Neise. Professor Senza, estou agradecendo também. Então, quer falar mais alguma coisa, Neise? Só agradecer? Quer mais... Então, eu só lembrar uma frase assim de um outro professor, que é o professor Dari Klein, que já foi da PO, né, que é economista também da Unicamp. Ele disse assim que o futuro, e eu concordo, eu partilho, o futuro está duro, o futuro está difícil, mas não é inexorável, né? Que a gente tem que ter em mente que não é inexorável, a história não é inexorável. Então, isso me dá esperança, é muito difícil eu desanimar. É isso. Perfeito, mesmo. Legal, Meise. Então, agradecer novamente a todos e todas que assistiram aqui ao vivo, né? Agradecer também o pessoal que, de repente, vai assistir depois as gravações. E aí, depois o pessoal que vai assistir a gravação, se tiver alguma dúvida, coloca lá no nosso grupo, né? E que a gente tenta responder ou durante a semana ou na próxima aula, tá? Então, um grande abraço a todas e todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite, companheiro.